Eu sei que eu tô atrasado, mas eu só vou trazer vídeo agora das 3 últimas rodadas, eu acho. Então, bora. 33ª rodada, o Internacional venceu do Fluminense por 2-0, o Palmeiras venceu do Grêmio por 1-0, o Vitória perdeu pro Corinthians por 2-0, o Botafogo empatou com o Cuiabá por 0-0, o Cruzeiro venceu o Criciúma por 2-1, o Juventude venceu do Bahia por 2-1, o Fortaleza venceu do Vasco por 3-0, o Atlético Goianiense empatou com o Bragantino em 0-0, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Então, já para continuar, 34ª rodada, o Corinthians venceu do Cruzeiro por 2-1, o Bragantino empatou com o São Paulo em 1-1, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Criciúma perdeu para o Vitória por 1-0, o Bahia perdeu para o Palmeiras por 2-1, o Grêmio empatou com o Juventude em 2-2, o Cuiabá perdeu para o Flamengo em 2-2, o Atlético Mineiro empatou com o Botafogo em 0-0, o Internacional perdeu para o Vasco perdeu para o Internacional por 1-0 e o Fluminense empatou com o Fortaleza em 2-2. E já para fechar a 35ª rodada, o Juventude empatou com o Cuiabá em 1-1, o Botafogo empatou com o Vitória em 1-1, o Atlético Goianiense perdeu para o Palmeiras por 1-0, o São Paulo empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, o Corinthians venceu o Vasco por 3-1, o Internacional venceu do Bragantino por 4-1, o Bahia empatou com o Atlético Paranaense em 1-1, o Fluminense empatou com o Criciúma em 0-0, o Fortaleza empatou com o Flamengo em 0-0. Já teve jogo na 30ª rodada que o Palmeiras perdeu para o Botafogo por 3-1 e o Atlético Mineiro perdeu para o Juventude por 3-2. Então bora para a tabela. A tabela por enquanto tá assim: primeiro Botafogo, segundo Palmeiras, terceiro Internacional, quarto Fortaleza, quinto Flamengo, sexto São Paulo, sétimo Cruzeiro, oitavo Bahia, nono Corinthians, décimo Atlético Mineiro, 11º Vasco, 12º Vitória, 13º Juventude, 14º Atlético Paranaense, 15º Grêmio, 16º Fluminense, 17º Criciúma, 18º Bragantino, 19º Cuiabá e 20º Atlético Goianiense.